Está entrando no ar um programa da Igreja Acolhidos por Cristo para todo o Brasil. Graça e paz, Brasil! Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouquinho. Quadro Sentenças Revogadas. E hoje nós vamos contar uma história de mais um homem de Deus. O pastor João Soares, do Ministério João Soares, ali de Curitiba, estará hoje nos contando um pouquinho da sua história, compartilhando com a grande nação brasileira aquilo que Deus tem feito na sua e através da sua vida. Mas antes, eu quero deixar aqui os agradecimentos aos nossos amados irmãos lá de Paratins, do Amazonas, Jales, interior de São Paulo, Caxias do Sul, olá Rio Grande do Sul, estamos chegando com acolhidos aí. Já fizemos a nossa primeira reunião, foi uma bênção, Deus se fez presente, foi glorioso. Deus tem algo em especial para o Brasil através do Rio Grande do Sul. Também os nossos amados irmãos de Curitiba, que estão ligadinhos ali conosco, os amados de Água Doce, interior de Santa Catarina, que também estão ligadinhos, acompanhando o programa hoje. Um grande abraço para todos aí, que Deus os abençoe e um abração para todo o Brasil. Aproveite que você está aí ligado com a gente, deixe seu recado, curta nosso canal no YouTube, curta nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Acolhidos por Cristo Oficial. Está aí na sua telinha. Também pelo telefone, mande um WhatsApp, ligue para a gente, entre em contato. A igreja deseja estar mais perto de você. Nós queremos conhecer também as suas histórias, queremos saber o que Deus tem feito na tua vida através de Acolhidos por Cristo. Estamos aqui de Florianópolis, levando amor e acolhimento para toda esta nação brasileira. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho o pastor João Soares, com o Ministério João Soares, este homem que Deus tem levantado para pregar, para cantar, para ministrar. É uma bênção de Deus. Vamos conversar um pouquinho hoje com o pastor João Soares. Pastor João, conta pra gente um pouquinho da tua história, infância, adolescência, igreja, família. Nos conte alguma coisa aí do que Deus tem feito na tua vida. Estou muito feliz, primeiramente, de participar desse programa que está tendo relevância nacional e estou muito feliz por essa oportunidade. A minha infância é um pouco diferente do que as pessoas com o nosso histórico costumam ter. A minha família sempre costuma dizer, e as pessoas no geral costumam dizer, que crente sempre é ex alguma coisa. E eu acho que Deus já me inseriu na família realmente para quebrar bastante paradigmas, né? Eu sempre fui uma criança muito tranquila, sou o caçula de 7 irmãos e sempre fui muito bajulado pelos meus pais, pela minha mãe, pelo fato de ser o caçula, e tive uma infância muito tranquila. Meus pais sempre batalharam para suprir todas as nossas necessidades. Chegou numa idade na minha adolescência que eu estava me sentindo vazio. Eu sempre fui muito bem nos estudos, sempre tive um bom relacionamento com as pessoas e eu estava procurando algo que estava me faltando. Foi quando eu decidi, então, procurar uma igreja. Eu fui procurar uma igreja pela fé que a minha família seguia, participei de algumas reuniões e eu ainda estava sentindo que estava faltando alguma coisa. Na época eu trabalhava com meu irmão, eu trabalhava num açougue junto com meu irmão, e meu irmão me fez um convite para uma igreja. E eu fui, e desde então eu fui laçado ali mesmo por Deus, pelo Espírito Santo, e não saí. Desde então eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, algo diferente, algo incomum, algo improvável. E foi quando eu senti realmente uma cutucada de Deus, que Ele ia exigir um pouco mais de mim, da minha vida, da minha disposição.
foi quando eu comecei a me aproximar de missões. Foi quando eu comecei a me aproximar do que eu sentia que ardia no meu coração. Eu recém-convertido, naquela pequena igreja em Curitiba, aquele primeiro amor, aquela vontade de mudar o mundo, mas eu ainda muito imaturo, conheci alguns missionários. E Deus prepara as coisas, porque a minha mãe abriu a casa para receber esses missionários. Ainda não sendo evangélicos, ainda não conhecendo o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Deus, abriu a casa e foi a minha primeira experiência com o campo missionário, com a disposição de fazer mesmo a obra de Deus. E recebendo essas pessoas, inclusive um era um gaúcho, ficou dentro da nossa casa e eu falei, Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu sentia um chamado desde cedo. Eu sentia. Eu tinha convicção de que eu queria viver para Deus. E a minha igreja, ela tinha na época uma base missionária e a gente precisa ter muita maturidade nas coisas. Eu fiz a inscrição para essa base missionária, que ficava em Agudos do Sul, no Paraná mesmo, e eu fiz isso todo escondido dos meus pais. Fiz escondido e a gente paga um preço pela nossa imaturidade. E eu fui convocado por essa base missionária e a carta chegou na casa dos meus pais, dizendo dessa convocação. E meu pai é nordestino, meu pai é de Alagoas, chegou na igreja furioso, perguntando o que estava acontecendo. Na época eu tinha recém entrado na faculdade, uma das faculdades almejada pelos curitibanos, e meu pai achava loucura eu trancar a faculdade para ir para uma base missionária. Então fiz escondido, a carta chegou na casa dos meus pais foram tirar satisfação com os pastores, porque eu estava na transição de 17 para 18 anos, então eu ainda tinha... eu era responsável pelos meus pais ainda. Meus pais eram responsáveis por mim. A responsabilidade deles. E ele me barrou. Ele falou, não vai, que loucura. E eu atentamente obedeci, acalmei meu coração. E anos depois, mais ou menos uns 5 anos depois, eu tive a oportunidade de novo, porém numa base missionária em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E quando a gente trabalha com obediência, Deus vai traçando todo o caminho. E eu lembro até hoje de eu entrando naquele ônibus, indo para Belo Horizonte, meus pais me levaram na rodoviária, meus pais me ajudaram a arrumar a mala, e foi assim, eu tinha certeza que aquele era o tempo que Deus tinha preparado para mim. E lá foi algo surreal. Naquele momento eu já tinha a consciência de quem eu era, eu já tinha consciência da minha orientação sexual e eu era muito preso a uma religiosidade tóxica mesmo, porque... Como era a sua aceitação consigo mesmo? Eu tinha muito problema. Eu sempre fui do Ministério de Louvor e tal, e eu chegava na minha casa à noite, colocava minha cabeça no travesseiro e pensava assim, meu Deus, como eu queria ser essa pessoa que os outros me veem. Nossa, como você é uma bênção, como Deus fala comigo. Aí eu falei, não, Deus, eu sou um pecador, eu vou pro inferno, eu vou fazer tudo isso, as pessoas vão ser abençoadas, mas o meu final não é no céu. O meu final é no inferno. E eu sofri muito com isso. Mas houve um momento, né... Você conduzia as pessoas ao céu e trilhava ao contrário. Eu achava, não. A minha missão é levar elas para o céu, porque a minha alma já está condenada. Mas quando eu agradeço muito a Deus pelo pastor que eu tive. Porque teve um momento em que ele me chamou para uma conversa e me perguntou sobre a minha sexualidade. E eu era muito ligado a ele.
E ele disse para mim assim: João, Deus conhece teu coração. Eu não vou te barrar de nada, porque eu sei que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Então não vou te proibir de nada, eu só quero que você se cuide, mas Deus vai continuar te usando. E aquilo foi um alívio para mim, eu tirei um fardo gigantesco das minhas costas. E desde então ele me acompanhou mais de perto, assim, mas ele nunca me cobrou um posicionamento de cura, dessas coisas assim. No começo, antes dele saber da situação, eu tinha esse peso. E não deu um ano, ele saiu da igreja que eu estava na igreja há 10 anos praticamente, com ele me acompanhando, e ele saiu e veio um outro pastor, sabendo de toda a história, de todo o contexto, e foi quando ele me barrou. Falou: todo mundo tá liberado, tá abençoado, mas o João vai ficar no banco porque ele sabe o porquê. E as pessoas já entendiam o conceito. E a recepção de tudo isso, psicológico, espiritual? Eu fiquei muito chocado, assim, porque eu imaginava que a maturidade de uma pessoa, de um pastor assim, poderia pelo menos ter chegado, sentado, conversado. Se ambientado da situação. Exatamente, não. Foi numa reunião de obreiros que ele chegou e me podou. E eu pensei assim comigo: Deus, se eu sair agora, eu vou estar saindo com o coração magoado e com o coração ferido e com raiva. Então eu vou passar por esse momento que ele acredita que eu preciso passar. Então eu fiquei um ano assim, uma pessoa que era muito ativa na obra, ajudava em todos os departamentos, limpeza, e era as crianças na escola dominical. Chegar no momento de podar, falei: eu vou ficar. Eu fiquei um ano de acompanhamento com esse pastor. Quando ele chegou para mim e falou: não, João, agora você está liberado, porque a gente conheceu você, a gente conhece a tua índole, então você está liberado para voltar às atividades da igreja. Daí eu disse para ele: então, muito obrigado, mas eu acho que Deus vai me dar uma outra oportunidade em outro lugar. Então não quis sair com rebeldia. Fui tratado. Muito sábio da sua parte. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu passei pelo processo, e daí eu acho que ele não queria esquentar a cabeça, liberou. Daí eu fui para uma outra denominação e pouco depois, em seguida, assim, eu conheci o Evangelho Inclusivo, que foi E como é trabalhar com o Ministério Inclusivo, com o Ministério de Louvor, podendo ser quem você é, hoje casado, feliz, servindo na obra, cantando, pregando, sem condenações? Qual a sensação? Qual o recado que o pastor deixa para cantores, pregadores, que vivem hoje uma vida que não é verdadeira, que tem o desejo de poder viver essa liberdade que o pastor vive hoje? Olha, o que eu vivo hoje não se compara. É uma forma que você serve a Deus muito mais leve, muito mais com a consciência limpa. Realmente você ser quem você é, ser aquilo que Deus te chamou para fazer. Realmente é muito difícil você se expor dessa forma, você realmente procurar um lugar que te aceite se você está acostumado com o teu ambiente. Mas saber que Deus nos fez para sermos livres, e essa liberdade assim é incomparável. Hoje eu não troco o que eu vivo em Deus por aquele cativeiro, tentando se mascarar. A pessoa que eu estou hoje, eu conheci o meu esposo na época que eu era dessa igreja. E toda aquela pressão na minha cabeça, nós nos separamos. Falei: não posso ficar com você, eu estou em pecado, eu não posso seguir isso porque eu sou ministro na igreja, então não dá para a gente ficar junto. E Deus preparou o bom encontro. Depois que eu voltei entrei na igreja inclusiva, entrei numa igreja que me aceita, uma igreja que eu tenho essa liberdade de Agora, ser quem eu sou. Como é forte essa fala.
Entrei, olha só, Brasil, olha o peso de uma palavra. Entrei numa igreja que me aceita. O que é uma igreja? A igreja não é uma casa de acolhimento, não é uma casa de amor, não é uma casa que resgata as pessoas para cuidar, para curar aquelas mazelas, aquelas feridas que a penicilina não cura. Na igreja nós encontramos o bálsamo, encontramos o remédio. Olha o peso dessa fala, uma igreja que me aceita. Nós não estamos no ano de 1200, de 1300, nós estamos no século 21. A era do conhecimento. Hoje nós temos todo o conhecimento aqui. É inaceitável nós termos hoje ainda pastores com tanta ignorância de conhecimento, a ponto de nós ouvirmos ainda isso, uma igreja que me aceita no século 21. É momento desses pastores se aterem ao que diz a Bíblia Sagrada, contextualizarem e não abrir a porta da igreja a público X, mas sim a praticar o que o verdadeiro Evangelho de Cristo ensina, que é a inclusão na sua totalidade. Desculpa te interromper, pastor João, mas é muito forte uma igreja que me aceita. Pode... Quando forte. você encontrou uma igreja que... E aí eu tive aquela paz no meu coração, aquela entrega total. Agora sim, posso me entregar. Hoje você pode dar 100% do que antes era talvez 50%. Exatamente. E já fazia muito. Exatamente. Então, por isso que eu digo que eu não troco o que eu vivo hoje em Deus por aquilo que eu imaginava que era bom e não era total. Não era total. E hoje, Deus nos deu essa oportunidade de reencontro e hoje nós seguimos juntos e é exatamente a pessoa que Deus tinha preparado para mim. É exatamente a pessoa que me apoia, a pessoa que nós batalhamos juntos. Então, poderia a gente ter vivido uma história antes, porém a condenação não permitiu. Eu fiz uma escolha em ficar no cativeiro, em ficar naquele ambiente que eu vivia, mas é um Deus de segunda chances. Amém. E para essas pessoas, para a gente finalizar, nós vimos hoje vários, a gente acompanha sites gospel e tudo mais, e cada dia se posta ali, fulano de tal trouxe à tona a sua sexualidade, fulano de tal não está mais no meio gospel, vai seguir uma outra carreira por sua sexualidade. Só para a gente finalizar, pastores, cantores, pregadores, é possível vocês serem usados por Deus na totalidade. Se com 50% vocês já conseguem fazer tanto, imagina quando vocês conhecerem o evangelho do amor que este homem conheceu. O quanto vocês vão poder fazer, quantas almas vocês vão conseguir resgatar, quantas sentenças vocês conseguirão revogar. Um último recado para esses homens de Deus. O que eu digo para vocês assim, você não precisa deixar de adorar o Senhor. Você não precisa seguir uma outra vertente na área musical porque você trouxe à tona a sua sexualidade. A igreja precisa de homens de Deus que adorem em espírito e em verdade da forma que Deus fez, da forma que Deus criou. Nós precisamos unir as nossas forças e fazer com que o evangelho de Deus seja conhecido, seja por gays, seja por lésbicas, seja por heterossexuais. A igreja do Senhor precisa entender o amor de Deus. Uma coisa que eu tenho levado para mim, apóstolo J, é que o homem condiciona o amor incondicional de Deus. As pessoas impõem as coisas. E isso não é verdade, isso é uma mentira. Nós precisamos nos unir e dizer que sim, Deus nos ama, porque foi Ele que nos fez. Amém. Esse é meu recado. Retornamos a uma mensagem de alguns dias atrás que nós ministramos, de Romanos 12:2, renovar o entendimento. É chegado o momento da igreja sair daquela coisa, eu aprendi, meu pai aprendeu, meu avô, meu bisa, meu tata,
renova o conhecimento, atualiza. Não é um evangelho novo. É retrocedendo no evangelho para conseguir a essência do evangelho de Cristo. Esta é mais uma sentença revogada que a gente conta aqui no quadro Sentenças Revogadas. O pastor João falou um pouquinho. Se querer desejar conhecer um pouquinho mais sobre o pastor João, entre em contato conosco através das redes sociais, Acolhidos por Cristo Oficial. Siga-nos no Instagram, Facebook, siga-nos no nosso canal no YouTube. Fique à vontade para ofertar para que esta obra continue. Não te deixa ficar aí pesaroso. Eu gostaria tanto que esta obra fosse mais longe. Eu gostaria tanto que esta obra estivesse mais dias na televisão, não somente na sexta-feira à noite. O seu recurso ele é muito importante. Às vezes você tem vontade de cantar, não consegue cantar porque não tem uma voz tanto quanto o pastor João. Você gostaria de pregar, mas não tem uma eloquência como tal pregador. Mas você tem recurso financeiro, então se permita ser usado por Deus para ser um abençoador da obra do Senhor. E o teu recurso na mão do homem de Deus, ele pode muito. Pode salvar vidas, pode revogar sentenças. E muitas vezes essa sentença pode ser de um ente querido seu. Se permita, entre em contato conosco, nos conheça mais, nos conheça melhor. E você vai entender o grande trabalho que Acolhidos por Cristo está fazendo na nação brasileira. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique agora com louvor, mensagem. Fica aí, Deus ainda tem algo mais para você. Um beijo da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo. Que Deus te abençoe. Olhei pra dentro de mim, só vi falhas e defeitos. Um ser humano imperfeito, por natureza disposto a errar. Escravizado pela lei e pelo pecado, carregava um fardo pesado. Mesmo lutando contra minha carne, tentações caíram sobre mim, e mais fraco eu me vi. Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? As esperanças se acabaram, em uma só voz proclamava o meu fim. Mas lá na escuridão onde eu estava, eu ouvi chamarem por mim, dizendo assim: Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto de santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis-me aqui, eu sou Jesus, lhe apresento a cruz, meu sangue te dá vida. Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte?
sangue te dá vida. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Estás perdoado de todo o seu pecado, receba a vida. Graça e paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um momento onde nós estamos reunidos em nome de Jesus, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o Brasil. Nós estamos muito felizes, nós somos muito gratos a Deus por esses momentos que nós temos tido com você, aí onde a gente saiu das quatro paredes e nós estamos conseguindo chegar à sua casa, onde nós estamos conseguindo chegar nos lares de todo o Brasil. E a gente está muito feliz porque a gente sabe que isso é propósito de Deus, porque Deus, Ele não quer apenas estar ali entre 2 ou 3 pessoas, Ele quer estar, mas Ele quer estar com todos, porque o plano dele é para todos nós, o propósito dele é para todos. Jesus morreu por todos nós, então é necessário que se pregue o Evangelho e que esse Evangelho da verdade, esse ministério da inclusão, do amor e do acolhimento, ele chegue na sua casa, para que você saiba que Deus é com você. Amém? Então, gostaria... primeiro a gente quer agradecer a vocês aí que têm entrado em contato conosco. Nós somos muito gratos por vocês estarem nos acompanhando, por vocês estarem nos assistindo. Se você quiser falar comigo, se você quiser com o apóstolo Jota ou com a nossa liderança da igreja, dessa casa, o número está aparecendo aí, onde você vai poder entrar em contato conosco, ou também através das nossas redes sociais. Você pode entrar no Facebook, colocar lá Acolhidos por Cristo, que já vai aparecer a nossa igreja, ou então através do nosso Instagram, pelo @Acolhidos por Cristo Oficial, e também no nosso canal no YouTube, Acolhidos por Cristo Oficial. Então, procura lá a gente, segue a gente, acompanha conosco o nosso trabalho e que Deus te abençoe grande e poderosamente. E eu queria hoje tratar um versículo, uma passagem com você que particularmente chamou muito ao meu coração, porque não tem coisa melhor do que você ter a convicção de que Deus, Ele é com você. O problema dessa última geração é porque as igrejas, elas têm ensinado uma geração a ser sentimental, onde Deus, Ele é sentido, mas Deus não é um sentimento. Deus é uma pessoa, Ele é real, Ele é Pai, Ele é Espírito, Ele é Filho. Então, Deus não é um sentimento, Deus não é um arrepio, Deus é uma convicção. Ou Ele é, ou Ele não é com você. Apesar de que Ele é, independente de você querer ou não. Ele só não pode entrar aonde Ele não é convidado. Porque o que eu tenho entendido também é que Ele é muito educado. Ele quer entrar, Ele bate na porta do teu quarto. Ele bate na porta da tua casa, porque se Ele está batendo na porta do quarto, é porque Ele já está dentro da sua casa. Talvez Ele esteja querendo entrar ainda mais, mas você só deixa Ele na sala de estar. Você não chama Ele para o lugar secreto. Você deixa Ele ali, ó. Ah, Deus, fica aí, na sala aí está tudo bem. Mas você não chama Ele para o secreto. Só que, se você não chama Ele nem para o secreto, imagina onde Ele está. Talvez Ele esteja batendo na porta da tua casa, gritando, batendo, chamando por você. E você está lá na cozinha. Ou então você está nas redes sociais e você tem parado de prestar atenção à voz do Senhor.
E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, para que você ouça a voz de Deus. E a voz de Deus para você essa noite diz: seja forte, seja corajoso, não temas, porque eu estou contigo, porque eu sou contigo. Amém? Então abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6 ao 8. Quero rapidamente fazer uma reflexão baseada nessa palavra. Eu gosto da mensagem quando você já prega ela dizendo o fim. Deus é com você. Deus, Ele é com você. Romanos capítulo 31, do versículo 6 ao 8, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não temas, nem te atemorizes. Não temas, não temas, não te atemorizes. Seja forte, seja corajoso. Essa passagem é muito interessante porque é quando Deus anuncia o sucessor de Moisés para os hebreus que estavam já naquele tempo de deserto, que eles estavam saindo do Egito, indo rumo à terra prometida. Nesse momento é quando Deus está levantando Josué como sucessor de Moisés. E nesse momento Moisés fala assim: Josué, é com você agora, cara. É você que vai conduzir essa galera aí. É você que vai conduzir essa cidade. É você que vai conduzir esse povo. E Josué, como sucessor de Moisés, ele olha aquilo tudo e fala: eu estou conjecturando. Josué fala para Moisés e fala: como assim? Mas existia uma palavra de Deus. Existia uma palavra de Deus que dizia assim: seja forte e corajoso. E por muito tempo eu sempre falei assim: ser forte e corajoso. Todo mundo conhece esse versículo de cor no livro de Josué, capítulo 1, versículo do 6 ao 8 também. Ser forte e corajoso, pois eu estou contigo. Ser forte e corajoso, tão somente seja forte e corajoso. Mas aí eu parei para pensar sobre o significado de ser forte e ser corajoso. E quando me veio essa ideia de ser forte, o Senhor colocou algumas impressões no meu coração. E uma das primeiras coisas que Ele colocou no meu coração sobre ser forte, não é sobre apenas você ir para a academia, você ficar rasgado, você ficar bombado. Isso tem a ver com o seu físico. Mas ser forte é no sentido de alma, que você seja uma pessoa forte. Mas o que é ser forte? E uma das primeiras coisas que eu pensei que uma pessoa forte ela é que ela é verdadeira com ela mesma. Você ser forte significa você dizer que você é justo com você. E talvez isso seja muito difícil. Você parar, olhar para você e pensar assim: eu preciso reconhecer as minhas qualidades. Eu preciso aprender a ser ponderado em algumas coisas. E com isso você aprende a ser flexível. Outra coisa é que você também, uma pessoa forte, ela precisa ser autêntica. Ser autêntica é exatamente isso, é você ser verdadeiro, você reconhecer os seus potenciais, é você reconhecer as suas limitações, mas sobretudo, é sobre você não ser narcisista. A pessoa autêntica, ela não é uma pessoa que se acha. Inclusive, a autenticidade tem muito a ver com humildade. Humildade é sobre você reconhecer aquilo que você é, principalmente quem você é diante de Deus. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Também ser forte é você aprender a ser tolerante, é você aprender que não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é pelo seu método, mas quando você está debaixo de uma palavra de Deus, quando você está alinhado à vontade do Pai, é a vontade dEle sobre você, então é no tempo dEle, é na circunstância dEle, é do jeito que Ele fala, é do jeito que Ele quer.
É serenidade para aceitar e administrar os aborrecimentos que se levantam. Sabe? Ser forte também tem a ver com você ser ousado. Incrível. Ser forte tem a ver com você ser uma pessoa de ousadia. Ou seja, você vê a mudança como uma possibilidade de sucesso. O ser forte tem a ver com aceitar desafios. De você sair da sua caixinha de conforto, da sua zona de conforto. Ser forte é você dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser forte é você saber em quem você pode confiar. Ser forte é sobre você saber em quem você pode dar a sua mão. E essa pessoa jamais vai soltar a tua mão. Porque teu marido pode ter soltado a tua mão. Porque a tua esposa pode ter soltado a tua mão. Porque o teu chefe pode ter soltado a tua mão. Porque os teus filhos podem ter soltado a tua mão. Porém, o Senhor nunca tomou a sua mão. Ele nunca largou a sua mão. A pergunta que eu faço é se não foi você que largou a mão dele em algum momento da sua jornada. Ser forte tem a ver com você ser assertivo. É você ser uma pessoa de posição. É sim, sim, é não, não. E não se enrolar com desculpa. Olha quantas coisas você pode entender como ser forte. E ser corajoso? Ser corajoso é você não ter medo. É você ter disposição. É você ter força. E é você ter vigor. O problema é que o medo, ele é um paralisante nas nossas vidas. Pessoas que têm medo são pessoas que ficam com as mãos acorrentadas. Porque elas ficam com medo. O medo gera insegurança. O medo, ele pode ser um paralisante na tua vida, porque diante do medo, você fica na dúvida se vai, se não vai, na dúvida você não faz nada. O medo, ele é um paralisante porque você fica entre A e B, e por você ter medo de qual caminho você vai escolher, você acaba ficando na sua, e a sua vida parece que não acontece. Você entra num estado de procrastinação, onde nada flui, mas porque você tem medo, porque você se aprisiona, porque você se prende, porque você se paralisa diante das circunstâncias. E aí a minha pergunta para você é: quem é que controla você? Sabe, Gálatas 5 me mostra muito bem sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito que Deus nos ensina, que nós temos, está disponível, é só a gente comer do fruto. Se chama domínio próprio. Mas quando você não tem esse domínio próprio, quem é que te controla? Será que você tem sido controlado pelo medo? Será que você tem sido controlado pelas circunstâncias? Será que você tem sido controlado pelo teu chefe? Será que você tem sido controlado pela tua família? Será que você tem perdido as rédeas da tua vida e tem colocado para outro fazer aquilo que você deve fazer? Porque o maior problema da gente é porque nós não somos autorresponsáveis. E se tem uma coisa que o Senhor me ensinou muito, e Ele cobra muito de mim, porque quando você tem entendimento, Deus não dá avisado por inocente. E uma das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu tenho entendido muito é que eu sou responsável por mim. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Ele me deu capacidade para isso. A capacidade vem dele. O princípio da sabedoria vem dele. O discernimento vem dele. Se eu não busco isso, se eu não busco aquilo que Ele me dá, é escolha minha não buscar. Então, as suas decisões são frustradas, as suas decisões são erradas, pela falta de conhecimento. A palavra de Deus já nos fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento da palavra de Deus. Mas como é que você vai ter entendimento se tu não busca? Como é que você vai querer ter posicionamento? Como é que você vai querer saber o caminho que tu vai seguir, se o básico, que é lugar secreto, que é você buscar a Deus, você não faz? Então quem é que te controla? É o medo ou é a palavra de Deus? Ou você é escravo do pecado,
ou você é escravo de Deus. O princípio do livre-arbítrio nos ensina exatamente isso. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que você escolhe? Eu escolho ser escravo de Deus. Porque quando eu me torno escravo de Deus, na realidade, quando você escolhe Deus, as correntes se quebram. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só há uma verdade que eu conheço, que foi encarnada e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. A saber, essa verdade se chama Jesus. A saber, esse caminho que te leva ao Pai se chama Jesus. Quando você escolhe por Jesus, na realidade você deixa de ser escravo, porque você é livre através de Jesus. E porque você é livre, você agora toma posição diante de Deus, porque existe uma palavra de Deus liberada para a sua vida, que é: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Está se sentindo só? Quantas vezes tu tem entrado no teu quarto? Quantas vezes você não tem chorado? Às vezes você não fala mais nem com Deus. Às vezes parece que você se sente extremamente aprisionado ou aprisionada. Parece que você está com as mãos enlaçadas, você não vê mais perspectiva, parece que tudo é um escuro, parece que tudo é cinza e que nada mais funciona. A depressão tem sido a doença que mais tem matado hoje no mundo, por incrível que pareça. A depressão tem sido a doença do século. A depressão, ela é uma doença que te paralisa. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que existe uma palavra do trono, que vem direto do trono para a sua vida hoje, que é: seja forte e corajoso, porque eu estou com você, porque eu nunca te deixei, porque eu nunca te desamparei. Então não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, eu vou adiante de ti. Eu estou com você, eu estou com você, eu sou com você, eu sou com você. O que você precisa é cura, eu sou a cura. Você precisa ficar livre dessas algemas? Seja livre dessas algemas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a tua vida. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que não é pela força, não é pelo seu braço, não é pela sua vontade, mas é pela vontade de Deus sobre você. E a vontade de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, mas você só pode desfrutar isso através da renovação do seu entendimento. Então você precisa viver a verdade que há nessa palavra, porque quando você toma ela para você, e você tem essa convicção, e não essa sensação, porque Deus não é sensação, Deus é convicção. Quando você entende que Ele é com você, todas as coisas vão fluir para o bem do propósito que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, descanse nessa palavra, que todas as correntes sejam quebradas em nome de Jesus, que tudo aquilo que te aprisiona, que toda circunstância, que todo embaraço, que todo mal que foi feito contra você, em nome de Jesus eu declaro essa palavra, que ele não vai prosperar sobre a tua vida. Ele não vai prevalecer contra você, porque você é a igreja do Senhor, porque você é filho amado, porque você é filha amada, a qual Deus pagou um alto preço por você, quando Ele entregou o Filho dele, Jesus, na cruz. O sangue dele foi derramado pela tua vida. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Brasil, em nome de Jesus,
Eu quero dizer que você é dele, você é do Pai, você é de Deus. E nada, nem poderes, nem autoridades, nem profundidades, nem medo, nem desesperança, nem o porvir, nada vai te separar de Deus. Porque Ele está com você, Ele pagou o preço por você. E agora você é dele. Se posicione nessa verdade e seja forte e corajoso, porque Deus, Ele não vai te desamparar. Acredite nisso. Tudo depende da tua fé. E essa é a minha oração para você. Eu quero que você seja agora abençoado, que o Espírito Santo de Deus, Ele invada o teu coração, que você seja limpo, que você seja totalmente transformado por essa palavra, e que você possa agora desfrutar verdadeiramente do amor incondicional, do amor que é sobrenatural, do amor que é surreal, que é o amor de Deus por você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Todo-Poderoso e ainda me quer. Teus caminhos são tão altos, mas se faz tão paciente comigo. Me ama, se doa por mim. Me abraça, prefere estar aqui. Ouça essa frase do Senhor. E se preciso for, me faz reviver. E se preciso for, Ele fará. E se preciso for, me faz reviver. Com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido. Somos acolhidos, Jesus, acolhidos pelos teus abraços de Pai, e somos curados. Cura-me, cura-me, com teu amor vem sarar minhas feridas. Peça. Cura-me, cura-me, com teu amor vem sarar, Senhor. Nos cura, Senhor. Cura-me, cura-me, com teu amor vem sarar. Novamente, cura-me, 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 com teu amor vem sarar minhas feridas. Com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido. Você que está aí nos ouvindo, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, você que está com seu coração ferido,
Você que possui marcas, o Senhor, Ele está pronto para te curar. Assim como Ele curou os cegos, assim como Ele curou os surdos, Ele cura corações. Cura-me, cura-me, com teu amor vem sarar. Cura-me, cura-me, com teu amor vem sarar a tua vida. Sarar minhas feridas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graça e paz, amados. Graça e paz para você que está em casa nos acompanhando. Já foi abençoado por Deus. Muito obrigado por nos receber na tua casa. A Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo se sente orgulhosa de levar a bênção de Deus até o seu lar, até a sua família. A Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo se sente mais que honrada pela oportunidade que você tem dado de abrir o seu coração para ouvir uma palavra de amor, de acolhimento, uma palavra vindo diretamente dos céus para você. Neste momento eu quero convidar os amados irmãos, você que está em casa, possivelmente ainda está aí com a Bíblia, que estava nos acompanhando através da pregação. Eu quero convidar você para me acompanhar, Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 9, ou apenas o versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Quando nós começamos a olhar esta palavra, nós vimos Jesus pregando para uma multidão de pessoas, longe de lugares que tinham provisões, e as pessoas estavam famintas, pois era o fim do dia. E os discípulos, eles estavam preocupados, e Jesus, como sempre, Ele está preocupado conosco. Ele já estava naquela época preocupado com o povo. Ele chama os discípulos e pergunta: o que tem para dar de comer para esse povo? Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é isso para alimentar esta grande multidão? O Senhor olhou para eles e sorriu, porque o Senhor viu alguém disponibilizando para ele o pouco que tinha. Talvez você deseja ofertar, talvez você deseja dizimar, talvez você deseja ser o mantenedor desta obra, e você tem tão pouco. Mas, apóstolo Jota, o que eu tenho não dá nem para saciar a minha necessidade. Eu quero te desafiar. Você que está me ouvindo, você que está em casa neste momento, eu quero te desafiar a entregar o pouco que você tem nas mãos de quem sabe a receita da multiplicação. Está embaixo na telinha o nosso contato, está embaixo a nossa conta bancária. Permita-se ser usado por Deus para abençoar uma obra que é regida por amor, por acolhimento. Talvez essas simples moedinhas, talvez esses poucos reais que você vai disponibilizar para a obra, vai salvar uma vida. E esta vida pode ser um ente querido seu.
pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, pode ser alguém que você já conheceu, mas um pouquinho seu, um pouquinho dele, nós vamos salvar muitas vidas. E nós vamos trazer muitas vidas para o reino. E nós vamos resgatar muitas vidas para o reino. E sabe o que vai acontecer? O nome de Jesus vai ser glorificado. E sabe através do quê? Através da tua providência. Lança o teu pouco nas mãos daquele que sabe multiplicar. Lança aquele que talvez para você é insignificante, mas põe nas mãos de Jesus, porque Ele sabe multiplicar. Ele sabe do quase nada fazer o muito. Ele sabe do 1% fazer o 100%. Disponibiliza o pouco que você tem. Se permita ser usado por Deus para ser um abençoador da obra. Se permita ser usado por Deus para ser um mantenedor da obra. Entrega o pouco que você tem nas mãos de quem sabe multiplicar. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. O teu propósito, a tua entrega, a tua oferta, isto retornará em bênçãos para a tua vida. Em nome de Jesus. Seja um abençoador desta grande obra de amor que Deus levanta do sul do Brasil para incendiar a nação com missões inclusivas. Que Deus te abençoe.